Olá, meus irmãos e amigos, glórias a Deus, graças ao Senhor, estamos mantendo as tuas atividades, os cultos presenciais e este culto através das redes sociais. Entendemos que essas duas formas são meios de nós alcançarmos tanto os irmãos que já voltaram para os cultos presenciais na nossa congregação, a escola bíblica às 9 da manhã, o culto às 10h15 da manhã e o outro às 18 horas. E para aqueles que ainda estão com as suas dificuldades para se deslocar, para sair de casa, porque estão no grupo de risco, nós temos a oportunidade do culto virtual e assim, não só para esses irmãos, mas outras pessoas de outros lugares também têm sido abençoadas. Glória a Deus por isso. E hoje, nesse culto, nós queremos dizer para você que tem uma mensagem para a sua vida e para a sua família. Você que quer fazer parte da PIB da Barra em Duque de Caxias, entre em contato conosco, mande uma mensagem e deseje realmente somar na obra do Senhor. Nós aqui da PIB da Barra em Duque de Caxias temos visto o agir de Deus na nossa região, e não só aqui na nossa igreja, na nossa cidade, mas em outras igrejas espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro e também pelo Brasil e mundo afora. Glória a Deus por isso. E nesta ocasião nós vamos falar sobre essa questão muito importante. Quem é você diante de Deus? Então já reserve aí, deixe separada a sua Bíblia em Jeremias capítulo 17, do verso 5 ao versículo 10. Mas antes da mensagem, como você já sabe, a gente tem uma participação musical, uma forma de comunicar a palavra de Deus, preparando os corações através da música. Mas antes da canção de louvor ao Senhor, eu quero dizer para você que nós vamos orar. Vamos colocar diante de Deus a vida de todos nós. Como disse nos cultos anteriores, a gente esperava que 2022 fosse um ano mais ameno na questão da pandemia, com uma queda significativa dos casos de contaminação, de internação, mas a Ômicron, essa variante, essa nova cepa, realmente está surpreendendo não só o Brasil, mas o mundo todo, porque aumentou o número de contágios, de pessoas contaminadas, aumentou a velocidade, porque essa cepa é muito mais contagiante, ela é muito mais célere em contaminar, infectar as pessoas, mas é menos agressiva. Glória a Deus por isso. Isso quer dizer que a gente deve continuar mantendo cuidado, usando máscara, higienizando as mãos com álcool em gel, mantendo o distanciamento dentro daquilo que é possível e viável, mas, sobretudo, com a plena confiança no cuidado de Deus. Então, vamos orar nesse momento e para a nossa oração, eu quero aqui lembrar o Salmo 55, no versículo 22, que diz: lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Vou repetir. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. O que é o fardo, senão aquilo que preocupa, que tira o sono, que gera inquietação? Vamos orar, colocar diante de Deus as nossas questões. Você em casa, com a sua família ou no ambiente de trabalho, com os seus colegas, o importante é dizer para Deus: Deus, eu quero confiar em Ti. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus, nós te damos graças por mais este culto, por mais esta oportunidade de estarmos em comunhão com o Senhor e com os demais irmãos pelo mundo afora, através da pessoa de Jesus. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela tua bondade, e oramos para que tu prepares o coração de cada um de nós pela tua palavra, que tu removas do nosso coração toda inquietação, toda angústia, toda ansiedade, que cada um apresente ao Senhor as inquietações do seu coração, lançando sobre o Senhor aquilo que tem lhe tirado a paz. Muito obrigado pela tua fidelidade. E fales, ó Deus, ao coração de todos nós pela tua palavra.
É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que bênção! Nós vamos então ter a mensagem musical, mas antes quero dizer que você que é membro da Pio da Barra em Duque de Caxias pode contribuir entregando o seu dízimo ou dando a sua oferta, dízimo com fidelidade, oferta com liberalidade para a conta do Banco Itaú, conta agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix, celular, código 21 98 138 7509. Está aí na tela e você pode contribuir. Somos muito gratos a Deus pela sua participação. Isso é para os membros e congregados, os frequentadores assíduos da nossa congregação. Mas para você que não é membro da Pio da Barra em Duque Caxias, mas quer somar, quer nos abençoar, quer nos ajudar, então faça sem nenhum constrangimento. Que Deus te abençoe. Vamos então louvar a Deus e logo em seguida a mensagem da palavra do Senhor que está no livro de Jeremias, capítulo 17, de 5 a 10. Até daqui a pouco. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupastes teu filho amado por amor de mim, meu
Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, meu Pai querido, quanto mais admiro as maravilhas que tu criastes, mais tenho certeza de quão grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Muito bem, nós vamos ler agora Jeremias capítulo 17, de 5 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens e faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem, cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. E ele não temerá quando chegar o calor, pois as suas folhas sempre estão verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração é mais enganoso do que qualquer coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Amém? Muito bem, a palavra de Deus está falando algo muito interessante. Não sei se você pôde observar algumas afirmações nessa palavra. É como se Deus olhasse para a humanidade. Duque de Caxias tem quase 1 milhão de habitantes, o estado do Rio de Janeiro tem mais de 15 milhões de habitantes, o Brasil tem mais de 210 milhões de habitantes, o mundo tem mais de 7 bilhões de habitantes. Mas para Deus é como se a humanidade, como se o Brasil, como se o estado do Rio de Janeiro, como a minha, a nossa cidade, fosse dividida a população em apenas 2 grupos. Isso mesmo. É como se Deus olhasse lá dos altos céus e contemplasse toda a humanidade e visse apenas 2 grupos de pessoas. E esses 2 grupos de pessoas, de alguma forma, está indicando o texto, tem a ver com escolhas, com decisões, com atitudes.
Quem é você diante de Deus? O texto de Jeremias, capítulo 17, de 5 a 10, faz uma comparação, faz uma analogia das pessoas com árvores, especificamente 2 tipos de árvore. Então, Deus está dizendo assim: eu sei quem é quem. Eu sei quem age de uma forma, quem age de outra forma. Muitas vezes, por causa dessa sociedade que nós vivemos, essa sociedade que tem essa preocupação com a imagem, essa imagem que é muitas vezes produzida, fabricada, artificial, muitas vezes mais para ter a aprovação, o reconhecimento, curtidas, likes e assim por diante. Deus vê as pessoas de uma forma diferente como a humanidade vê. Lembra aquela passagem quando Deus mandou o profeta Samuel escolher um sucessor para o reino de Israel? Deus mandou Samuel para a casa de Jessé, e ali diante dos filhos de Jessé, Samuel iria escolher e ungir, na verdade, aquele que era segundo o coração de Deus. Só que Samuel não sabia. E quando ele viu o primeiro filho de Jessé, Eliabe, a Bíblia diz que Samuel ficou impressionado com a aparência física, a estatura, e disse consigo mesmo: esse é o jovem que Deus escolheu. E na mesma hora Deus disse: não, esse não escolhi, Samuel, porque eu não vejo como os homens veem, porque os homens veem a aparência, mas eu vejo o coração. Então, quem é você diante de Deus? Como disse antes, aqui há 2 comparações. Aqui existem dois tipos de pessoa. Toda a humanidade dividida em 2 grupos. E que grupos são esses? Que 2 grupos são esses? O texto faz uma analogia do ser humano com uma árvore. Um grupo com um tipo de árvore e um outro grupo com um segundo tipo de árvore. E aí Deus, de forma muito didática, de forma muito especial, fala através do profeta Jeremias, falou para aquela geração, e esse texto fala para você e para mim em nosso tempo. Quem é você diante de Deus? E aí vem a primeira colocação, a primeira resposta, que é uma pergunta. Você é uma pessoa amaldiçoada ou você é uma pessoa abençoada? Isso mesmo. O texto não mede as palavras, são palavras firmes, são palavras fortes, que nem sempre agradam, mas veja só o que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito é o homem. Essa é a primeira afirmação. Deus olha para a humanidade e vê uma parte da humanidade sendo vista por ele como uma humanidade amaldiçoada. O homem amaldiçoado. Isso mesmo. Não é muito agradável ouvir isso. Não é muito que provoque alegria ouvir essa afirmação. Mas o texto é muito claro. Maldito é o homem. Isso no verso 5 de Mateus, ou melhor, de Jeremias, capítulo 17. Mas no verso 8 de Jeremias, no verso 7 de Jeremias 17, a colocação é outra. Bendito é o homem. Veja só interessante. No verso 5 de Jeremias 17 diz: maldito é o homem. E no verso 7 diz: bendito é o homem. Como você pode observar, um grupo da humanidade é maldito e outro grupo da humanidade é bendito. Um grupo de pessoas, ou um grupo é formado por pessoas amaldiçoadas e outro grupo é formado por pessoas abençoadas. Maldito é o homem, bendito é o homem. Aí eu pergunto a você: quem é você diante de Deus? Você é uma pessoa amaldiçoada ou você é uma pessoa abençoada? Claro que ninguém quer ser amaldiçoado. Ninguém quer ser taxado, rotulado, estereotipado como uma pessoa amaldiçoada, de jeito nenhum. Ninguém quer isso para a sua vida. Pois é, ninguém quer ser amaldiçoado. Todos nós queremos ser abençoados. Porém, são palavras do Senhor. Jeremias 17, versículo 5.
maldito é o homem. E no verso 7, bendito é o homem. Mas aí vem uma pergunta, óbvio, quem é o homem amaldiçoado? Ou quem é esse grupo de pessoas que podem ser vistas ou são vistas pelo Senhor como amaldiçoadas? Quem são as pessoas abençoadas? O texto completa o seguinte, Jeremias 17, versículo 5. Maldito é o homem que confia nos homens e faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Isso mesmo. O texto é muito claro. O texto está dizendo, maldito é o homem que confia na humanidade e faz, ou melhor, maldito é o homem que confia nos homens e faz da humanidade mortal a sua força. Então, todas as pessoas que estão dizendo que porque confiar nos homens e na humanidade é confiar em si mesmo. É claro que numa relação social ou nas relações interpessoais é preciso haver confiança, é preciso haver a troca, saber e respeitar o outro, ter um mínimo de confiança nas relações no ambiente de trabalho, nas redes sociais, mas sobretudo na questão familiar. Porém, quando a Bíblia diz, maldito é o homem que confia nos homens e faz da humanidade seu braço forte, sem dizer alguém que coloca toda a sua fé, toda a sua esperança, toda a sua vida na mão de pessoas. Maldito é o homem que confia na humanidade e confia em si mesmo. Ah, meus irmãos e amigos, quantas pessoas estão deixando de confiar em Deus porque optaram em confiar na própria humanidade. Confiar nas habilidades, confiar na inteligência, confiar na vivência, sabe? Então, há pessoas que estão deixando de se voltar para Deus e estão se voltando para a humanidade. O profeta Jeremias, no capítulo 9, esse mesmo profeta diz lá nos versos 23 e 24, não confie, ou melhor, não se glorie o sábio da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor, em me conhecer e saber que sou Deus, que age com benevolência e bondade para com toda a humanidade, porque dessas coisas me agrada, diz o Senhor. Então, quem é você diante de Deus? É amaldiçoado? E por que amaldiçoado? Porque escolheu confiar na humanidade, confiar em si mesmo, confiar em seus recursos, confiar em sua inteligência, em sua força física, em suas riquezas. Em Lucas capítulo 12, o Senhor Jesus contou a parábola do rico insensato que disse, depois de ter colhido muitos frutos, sem saber do que iria fazer da sua lavoura, disse, o que eu vou fazer já que eu colhi muito? Já sei o que vou fazer, disse ele. Vou derrubar os celeiros antigos, construir celeiros novos, maiores, e vou dizer para mim mesmo, alma, tens em depósito muitos bens, come, bebe e regala-te. Louco, disse o Senhor na parábola, esta noite te pedirão tua alma, e que tu tens, para quem será? Então, confiar em si mesmo é uma loucura. Confiar em suas habilidades, em suas posses, em suas capacidades e não confiar em Deus é loucura, é uma vida louca, é escolher a maldição para si mesmo. Por outro lado, Jesus, através desse texto, porque o Senhor conhece cada coração, cada vida, o Senhor diz lá em Jeremias 17, versículo 7, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Enquanto que no verso 5, maldito é o homem que confia em si mesmo e aparta o seu coração do Senhor, bendito, abençoado é o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Então você quer ser o quê? Quer ser amaldiçoado ou quer ser abençoado? Abençoado, bendito é aquele que confia no Senhor. É aquele que, embora tendo muito,
ou tendo pouco, diz: a minha vida depende do Senhor. Feliz, abençoado é aquele que diz: Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu já fiz, tudo que eu já realizei, tudo que já conquistei, veio das tuas mãos e eu sou grato por tudo isso. Tu me deste. No texto de 1 Crônicas, capítulo 29, a Bíblia fala do rei Davi. Davi já era um homem, quase um ancião, e ele então reúne toda a nação israelita para que essa nação doasse bens para a construção do templo que seria feito pelo seu filho e sucessor Salomão. E então ele convoca todos os príncipes, os súditos de forma geral, a contribuírem. E diz a Bíblia lá no primeiro livro de Crônicas 29 que Davi, do seu tesouro particular, entregou muito para o Senhor. E então Davi faz uma oração. E nessa oração Davi diz: Senhor, quem sou eu? Porque o que eu sou, quem sou eu para te dar alguma coisa? Porque tudo que eu tenho, na verdade, tudo que eu dou, eu tenho recebido de ti. Tu exaltas o abatido, tu levantas, tu tornas os humildes, tu exaltas os humildes. Tudo que eu conquistei, em outras palavras, Davi fala isso, tudo que eu conquistei, tudo que eu realizei, tudo que eu tenho, vem de tuas mãos e eu devolvo para ti. Davi era rei, mas um rei humilde na presença de Deus. Ele sabia que o sucesso, as bênçãos e vitórias eram presentes do Senhor para a vida dele. Por isso que o texto diz: bendito, abençoado, podemos entender também, feliz é o homem que confia no Senhor e cuja confiança está no Senhor. Quem é você diante de Deus? Amaldiçoado porque confia em si mesmo e afasta o seu coração de Deus, ou abençoado porque confia no Senhor? Mas outra coisa interessante que o texto coloca, falando sobre analogia ainda, respondendo essa pergunta: quem é você diante de Deus? O profeta Jeremias faz então, ele apresenta dois tipos de árvore. Veja só no versículo 6 de Jeremias 17, falando sobre a pessoa que confia em si mesma e por causa disso é uma pessoa amaldiçoada. Ele, no caso do homem, o ser humano, ele será como um arbusto no deserto. Veja só, a Bíblia compara o homem que confia em si mesmo e aparta o seu coração do Senhor como um arbusto no deserto. Em outras traduções fala do junípero no deserto. Se você pesquisar nos sites de busca, você vai descobrir que o junípero é um tipo de árvore que dificilmente alguém vai encontrar um pomar de junípero. Sabe por quê? O junípero é um tipo de árvore que é uma aqui e outra quilômetros ali. São árvores que surgem, que nascem e crescem em ambientes hostis, em desertos, onde não existe proximidade dessas árvores. Não existe um pomar de junípero. É um aqui e outro bem distante acolá. Então diz o texto: o homem que confia em si mesmo é amaldiçoado, e ele é comparado a um junípero que vive só. Veja só o que a Bíblia diz na continuidade: ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vê algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Uma pessoa que não confia em Deus, que não confia no Senhor Jesus, que confia no seu poder, na sua inteligência, em seus bens, é como uma árvore, o junípero no deserto, que vive numa terra seca, salgada, árida, que não tem nenhum tipo de benefício, que vive só. E meus irmãos, quantas pessoas que, por se afastarem de Deus, por não confiarem em Deus,
por dependerem apenas dos seus próprios recursos, confiando apenas em si mesmo, tem se afastado do Senhor e tem vivido a solidão do seu egoísmo, do seu egocentrismo, voltando-se tão somente para si mesmo. Pois é, quem é você diante de Deus? Um junípero no deserto? Quantas pessoas estão vivendo cercadas de tantas outras pessoas, mas que se percebem sozinhas, que não conseguem compartilhar, que não têm uma troca nas relações interpessoais, que não sabem o que viver em paz com os outros, que não sabem o que viver em comunhão. A Bíblia diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para nos reconciliar com Deus e para nos permitir viver em comunhão uns com os outros. Por isso, nessa hora, você precisa refletir: quem é você diante de Deus? Amaldiçoado? Porque não confia em Deus, apenas em si mesmo ou na humanidade? Aparta o seu coração de Deus e vive como um junípero no deserto? Que não sabe o que é o bem, que não sabe o que é a graça e a bondade de Deus? Por outro lado, diz o texto aqui, falando ainda de comparações, no verso 8 de Jeremias 17, a Bíblia diz assim, falando do homem que é abençoado porque confia em Deus. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Esta árvore não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Pois é, o homem que confia, o ser humano, o homem e a mulher, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, a pessoa que confia no Senhor é comparada a essa pessoa a uma árvore plantada junto às águas. Olha só a comparação. O homem que confia em si mesmo é amaldiçoado e comparado a uma árvore no deserto. Já o homem que confia no Senhor é comparável a uma árvore plantada junto às águas. Que isso? Que coisa maravilhosa! E aí nessa comparação diz assim: estende as suas raízes para o ribeiro. Há um fenômeno: as árvores, independentemente do seu tamanho, como o carvalho, que é uma árvore que dura por 70 anos, ou uma sequoia, que é uma das maiores árvores do mundo, não importa, há um fenômeno que ocorre, é que as árvores tendem as suas raízes a buscarem os leitos de água, buscarem lugares onde ela possa extrair a seiva, os nutrientes para a sua subsistência. E uma árvore plantada junto às águas é uma árvore que está com as suas raízes sempre nutridas. Diz o texto aqui: estende as suas raízes para o ribeiro. Uma pessoa que confia no Senhor é abençoada e as suas raízes estão sempre sendo alimentadas. O que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. Confie em Jesus, confie no amor do Senhor, alimente a sua fé, alimente o seu coração com a palavra do Senhor. Diz o texto ainda: esta árvore plantada junto às águas não temerá quando chegar o calor, e nem ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar fruto. Uma pessoa que confia em Deus, diz o texto, as suas folhas sempre ficarão verdes. Nós vivemos tempos difíceis, a pandemia já vai para o 2º ano, e há pessoas, porque confiaram em si mesmas, em seus bens e recursos, estão desesperadas, estão ansiosas, estão angustiadas, desesperadas. Mas aquele que confia no Senhor, ainda que esteja passando, e todos estamos passando por tempos difíceis, continua com um coração alegre. Sabe por quê? Como Jó, eu sei que meu Redentor vive. Jó passou por tudo, perdeu tudo, menos a fé no Senhor.
Então, o Senhor é aquele que nos sustenta. Jesus disse para Jairo, quando a filha dele morreu, não tenha medo, apenas creia. Então, uma pessoa que confia no Senhor é abençoada. Sabe por quê? Porque as suas raízes estão como a árvore, né? A sua fé é como aquelas raízes que estão sendo alimentadas por aquele ribeiro de águas vivas. Que no ano de calor, no ano da seca, não deixa de ter suas folhas verdes, não deixa de dar fruto, está sempre viçosa e com flores e com frutos, porque é alimentada pelos ribeiros. Pois bem, coloque a sua fé no Senhor, dependa dele. A pergunta persiste: quem é você diante de Deus? Então, olhando para o texto, a humanidade dividida apenas em dois grupos. Aqueles amaldiçoados, porque confiam na própria humanidade em si mesmos e apartam o coração do Senhor, ou aqueles que são abençoados, porque escolheram confiar no Senhor. Quem é você diante de Deus? Como disse no início dessa mensagem, quem vê cara não vê coração, é um ditado. Nós valorizamos muito a imagem. E as pessoas fazem superproduções de si mesmas para receberem aprovação e elogios nas redes sociais. Mas Deus conhece o coração. O profeta Jeremias, no capítulo 17, diz aqui no versículo 9: o coração do homem é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Em outra tradução, quem é capaz de conhecer o homem? Quem é capaz de conhecer o coração do homem? E aí a pergunta é: quem é você diante de Deus? Deus olha dos altos céus e Ele vê você e Ele vê o seu coração. Não importa o que você diga, não importa o que você aparenta ser, Deus conhece o seu coração. Ele sabe o que vai no mais íntimo da sua alma. O nosso coração, como alguns dizem, né? Coração é terra de ninguém. Ninguém sabe, ninguém humanamente falando, mas Deus conhece o coração de cada um de nós. A Bíblia diz que lá em João capítulo 5, João capítulo 2, que Jesus conhecia o coração das pessoas. Ninguém precisava dizer o que era o ser humano, quem era, porque Ele conhece o coração de cada um de nós. E então, dos altos céus, Deus olha para você e ainda que você diga o contrário, Deus sabe que você tem confiado em si mesmo. Deus sabe que você tem se apegado aos bens materiais. Deus sabe que por causa desse coração que tem se afastado dele, Deus sabe que você é uma pessoa amaldiçoada. Deus sabe disso. Como Deus sabe também aqueles que confiam nele. Deus sabe o coração seu que você diz: Senhor, eu entrego minha vida a Ti, eu já entreguei, eu sou totalmente Teu. Deus conhece. E aí vem uma questão muito interessante que eu quero aqui concluir essa mensagem. Deus sabe que você não tem confiado nele. E por causa disso, você é uma pessoa infeliz, amaldiçoada. Mas a pergunta é: você quer continuar sendo infeliz, maldito, amaldiçoado? Se você quer mudar de condição, se você quer mudar de realidade, você pode clamar a Jesus, dizendo: Senhor, eu não quero mais ser infeliz, eu não quero ser mais amaldiçoado, eu não quero mais depender de mim mesmo, eu não quero mais confiar nos outros como se minha vida dependesse das outras pessoas. Eu quero colocar minha vida nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Eu quero ser bendito, eu quero ser feliz, eu quero ser abençoado. Então, nesta hora, você pode dizer para Jesus: Senhor, entra no meu coração, muda a minha vida. Eu não quero ser mais amaldiçoado, eu quero ser bendito, abençoado. E aí, para você, meu querido, para você, minha querida, que um dia escolheu confiar em Jesus, que um dia decidiu depender inteiramente do Senhor, eu falo uma coisa bem ao pé do seu ouvido: não volte atrás. Ainda que passe por decepções, ainda que sofra frustrações, ainda que tenha passado por muitas
situações difíceis, não abra mão da felicidade que vem do Senhor. Não ceda a expressões como alguns durante a pandemia têm deixado de lado a palavra de Deus e apartado o seu coração do Senhor. Quantos começaram firmes na fé no início da pandemia do ano passado? Liam a Bíblia, oravam, tinham os cultos online nas redes sociais. Mas pela persistência da Covid, da pandemia, quantos arrefeceram-se na fé, quantos abandonaram a palavra, nunca mais voltaram para a igreja do Senhor. Não faça isso. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero continuar confiando em Ti. Eu quero continuar sendo abençoado pelo Senhor. Eu não quero ser como um junípero no deserto, mas eu quero ser como uma árvore plantada junto a ribeiros. Então vamos orar agora. Se você quer entregar sua vida a Jesus e sair desse ostracismo, sair dessa situação crítica, sair desta vida amaldiçoada e infeliz, abra o coração para Jesus e diga assim para Ele agora. Ore agora, feche os olhos e diga: Senhor Jesus, nesta hora no Teu nome, eu abro o meu coração e clamo, entre na minha vida, Senhor. Torne a minha vida de infeliz, de maldito e amaldiçoado, para uma vida de pessoa feliz, bendita e abençoada. Eu não quero mais confiar em mim, não quero mais confiar no homem, dependendo do homem. Eu quero depender inteiramente do Senhor. Transforma a minha vida. Tira-me desse deserto, desse lugar seco, desse lugar inabitável, desse lugar que não produz. Eu quero ser uma árvore plantada junto a ribeiros. Eu quero confiar em Jesus. Quero ser bendito, feliz e abençoado. E, Senhor, não permita que eu ceda as pressões, mas que eu permaneça confiando em Ti. Eu oro agora no Teu nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meu querido, minha querida. Deus te abençoe. Que você diga a partir de hoje: eu sou bendito, eu sou feliz, eu sou abençoado, porque entreguei minha vida a Jesus e sou totalmente dependente dEle para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe e seja feliz. Continue feliz com Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e amém.